Olá, tudo bem? Meu nome é Alberto Chaves para mais um conteúdo para você, aluno do ensino médio, aluno do ensino fundamental, você que vai fazer Enem, você que precisa de história. Nesse exato momento nós vamos trabalhar hoje o segundo reinado, período de 1840 até 1889. Você vai saber o que foram as eleições do cacete. Você vai saber ainda qual foi a principal atividade econômica, o que foi a revolta da Praia, a Guerra do Paraguai, o que foram as campanhas abolicionistas, como foi que ocorreu a abolição da escravatura, como foi que a monarquia caiu. Você vai saber de tudo isso e muito mais. Quer saber mesmo? Então fica até o final, compartilha para o máximo de pessoas, se inscreve no canal, dá um like, deixa um comentário e toca lá nas notificações, ativa as notificações, mas vamos deixar de conversa e vamos começar a nossa aula, segundo reinado, professor Alberto Chaves, vencedores pensam positivo. Primeiro ponto, o segundo reinado, ele é após o período regencial, o golpe da maioridade, tudo, após o Dom Pedro II assume o Brasil com 15 anos incompleto, nós vamos ter o período do segundo reinado. Primeiro ponto, ele vai ser marcado pela atuação de dois partidos políticos. De um lado, os liberais, do outro lado, os conservadores. De um lado, os Luzia, do outro lado, os Saquarema. Qual era a proposta, por exemplo, dos liberais? Os liberais, eles representavam os profissionais liberais urbanos, os proprietários rurais que produziam para o mercado interno ou de áreas de colonização mais recente. E defendiam um governo imperial não tão centralizado, com um pouco de certa autonomia às províncias. Já os conservadores, que eram os saquaremas, eles representavam os grandes proprietários rurais, das grandes exportações, os burocratas do serviço público e grandes comerciantes, e tinha uma proposta de um governo imperial forte e centralizado. No entanto, tanto o Partido Conservador como o Partido Liberal, eles representavam seus próprios interesses e aí foram apelidados de farinha do mesmo saco. Nós vamos ter aí muita divergência entre esses dois partidos, que inclusive nós vamos ter, por exemplo, a primeira eleição da Câmara dos Deputados durante o segundo reinado, ela foi marcada para o dia 13 de outubro de 1840. E foi também a primeira demonstração de um novo estilo de fazer política. A disputa entre candidatos liberais e conservadores tomou conta do país e começou então a ter uma série de atritos entre os liberais e os conservadores. Por exemplo, no dia da eleição, alguns capangas que eram contratados pelos liberais, eles vão invadir os locais de votação, distribuindo cacetadas e ameaçando de morte seus adversários políticos. Olha aí o que os liberais fizeram. Além disso, começou a ter fraude na apuração dos votos, foram substituindo urnas autênticas por votos falsos, e aí começou uma série de atrito. Isso nós chamamos esse episódio até de eleições do cacete. Vitoriosos na eleição, os liberais acabaram acusados por serem opositores de vencer na base da fraude, da violência, e o episódio ficou marcado por isso. E apesar da denominação, é fato que a violência e fraude não ocorreram apenas nas eleições do dia 3 de outubro de 1840, entendeu? Então é bom deixar bem claro isso. O que é interessante marcar é que a partir daí nós vamos ter uma série de revoltas liberais também, que é outro ponto importante que tem que ser destacado aqui. Nós vamos ter, por exemplo, a debilidade do primeiro-ministro, porque na verdade ocorria até uma espécie de revezamento. Uma hora a Câmara era constituída só de ministério, quando o ministério, ou melhor, quando o ministério era liberal, os deputados eram conservadores e vice-versa. E isso era uma forma justamente de minimizar os atritos que ocorriam entre esses partidos. Mas em 1842, antes que assumisse os deputados da nova legislatura da maioria liberal, o que o Dom Pedro II fez? Ele resolveu atender os pedidos conservadores
e resolveu então convocar novas eleições. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Aí o que acontece? Em reação a essa decisão, os políticos do Partido Liberal de São Paulo e Minas Gerais, liderados por Diogo Antônio Feijó em São Paulo e Teófilo Otoni em Minas Gerais, eles promovem uma revolta liberal de 1842 contra o centralismo do governo nas mãos de seus rivais saquaremes. E aí começa um atrito. Então nós vamos ter um atrito porque naquele exato momento os liberais se posicionam contra os saquaremas, contra os conservadores. Aí começa a ter um atrito, as tropas do Império são comandadas outra vez por Luiz Alves de Lima e Silva, que dominaram o Levante e prenderam os seus líderes. Os líderes, entretanto, acabaram sendo anistiados em 1844, ano em que os liberais voltaram ao poder, governando até 1848. Então, nós vamos ter essas desavenças políticas que serão constantes. É tão tal que depois vai ser aprovado o Ministério da Conciliação por Honório Hermeto Carneiro Leão, que vão se construir um revezamento para justamente parar esses atritos entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. É bom também destacar aqui que nós vamos ter também a implementação do parlamentarismo às avessas. Em 1847, com a criação do cargo de presidente do Conselho de Ministros, teve início o parlamentarismo no segundo reinado. Como primeiro-ministro, esse presidente era o encarregado de organizar e chefiar o gabinete de governo. No entanto, como no Brasil aqui tudo é diferente, né? O que vai acontecer? Qual é o normal? O normal, na verdade, é o parlamentarismo que funciona, é aquele britânico, lá que ocorreu com a Revolução Gloriosa, o Bill of Rights, ou seja, o rei reina, mas não governa. Aqui no Brasil era diferente, o rei reina e governa. Então, como é que funcionava? A nomeação do presidente do Conselho de Ministros era feita pelo imperador. E após a realização de uma eleição entre os líderes políticos do partido vencedor, aí o que acontecia? Esse líder, ele organizava um gabinete ministerial e depois se apresentava à Câmara dos Deputados para obter um voto de confiança, que é a aprovação pela grande maioria dos parlamentares. Caso fosse aprovado pela Câmara, o gabinete ele começava a governar o país. E caso não fosse aprovado, cabia ao imperador demitir e dissolver a Câmara, convocando novas eleições. Como o poder moderador não tinha sido extinto, ele tinha sido suspenso temporariamente, é bom lembrar, lá na regência, o imperador podia impor o gabinete de sua preferência. Então ele poderia escolher qual era o gabinete que iria governar o país. Então essa norma, ela contrariava e ia de encontro aos princípios do parlamentarismo, sistema em que o poder legislativo é que detém a maior influência na formação dos governos, ou seja, o monarca reina, mas não governa. Só que no Brasil o monarca governava, reinava e governava. Por isso foi chamado de parlamentarismo às avessas. Olha como é que é interessante. Então é bom observar que no Brasil, infelizmente, tudo acontecia dessa forma. Um outro ponto também que nós devemos colocar é a Revolução da Praia. O que foi a Revolução da Praia? Na verdade, ocorreu o seguinte: tinha até uma trova popular que marcava e representava isso, a Revolta da Praia. O que é isso? Em meados do século XIX, a produção de açúcar era uma das mais importantes atividades econômicas de Pernambuco. No entanto, quase todos os engenhos de açúcar da região, eles pertenciam a poucas famílias. E quem é que tinha controle dessa produção açucareira? Uma família muito poderosa chamada família Cavalcante, dona de mais de 1/3 dos engenhos da província. Daí tinha até uma trova popular que eles cantavam assim: quem viver em Pernambuco deve estar desenganado, que há de ser cavalcante ou há de ser cavalgado. Então mostrava que a família Cavalcante ela tinha um poder econômico. E em 1842, dissidentes, membros que rompem com o Partido Liberal, acabam formando o Partido da Praia, ou seja, alguns líderes políticos rompem com o Partido Liberal e fundam o Partido da Praia,
esses líderes que compõem esse partido eram ricos comerciantes, que por não pertencerem à aristocracia fundiária tradicional, eles não participavam dos acordos políticos entre os liberais e conservadores para ocupar os cargos principais. E aí, como eles ficaram insatisfeitos, eles resolveram unir forças, mais tarde, a liberais exaltados, que defendiam propostas mais radicais, e para começar aí uma muvuca, né? Uma insurreição, na verdade, uma revolta. E aí, o que acontece? As ideias dos praeiros, que eram os membros do Partido da Praia, eram expressas pelo jornal Diário Novo, cuja sede ficava na Rua da Praia, na cidade de Recife, daí o nome do partido. Muito bem. É bom lembrar que a Revolta da Praia, ela teve influência do socialismo utópico, lá de Saint-Simon, Robert Owen, né, e Charles Fourier e etc. Porque, às vezes, nas questões eles confundem se foi com socialismo científico ou socialismo utópico. Mas vamos dar continuidade. Qual era a proposta, então, que ocorria na verdade aqui? É assim, primeiro ponto, a Revolução da Praia, eles se baseavam num documento chamado Manifesto ao Mundo. Então, alguns líderes como Borges da Fonseca, José Inácio Abreu e Lima, Jerônimo Vilela e muitos outros, que chegaram até a ser condenados à prisão perpétua em Fernão de Noronha, porque o movimento ele foi sufocado. Na verdade, o que eles queriam? Os praeiros, eles redigiram um documento intitulado Manifesto ao Mundo, cujas principais propostas eram o voto livre universal para o povo brasileiro, ou seja, acabar com o voto censitário, ou seja, o voto no critério de renda, plena liberdade de imprensa, garantia de trabalho para o cidadão brasileiro, a extinção do poder moderador, exercício do comércio a varejo, só para os brasileiros, né? Porque os portugueses, então, eles seriam proibidos de exercer essa atividade, garantia dos direitos de individuais do cidadão, estabelecimento da federação, enfim. Então, eles tinham uma série de propostas, mas o movimento acabou sendo sufocado, né? Houve uma luta armada entre os revoltosos praeiros e as tropas imperiais, não chegou a durar um ano. Sem recursos militares, contavam com apenas 2.000 homens e os praeiros não resistiram à repressão imperial, ok? Mas o segundo reinado também é marcado pela atividade econômica, que é o ciclo do café. O ciclo do café passa a ser a principal atividade econômica, que vai se concentrar na região do Vale do Paraíba e Oeste Paulista. É bom lembrar que o café é responsável pelo processo de modernização do Brasil. O Brasil passa a ser governado pelos grandes cafeicultores. Vale salientar também que nós vamos ter aí a questão do sistema de parceria. O que foi o sistema de parceria? O senador paulista Nicolau de Campos Vergueiro, ele foi o primeiro fazendeiro a trazer os imigrantes europeus para trabalhar na cafeicultura. Entre os anos de 1847 e 1857, levou para sua fazenda de Ibicaba, no interior de São Paulo, os primeiros grupos de alemães, suíços e belgas. Então, o que acontece? O Brasil começou a tentar incentivar o trabalho de imigrantes para trabalhar nas lavouras de café. Só que aí chega um problema. Qual é o problema? Os imigrantes eram contratados por um sistema chamado sistema de parceria, que dava ao proprietário da fazenda uma parte da colheita e ficava com a outra parte. No entanto, acabaram enganados pelos fazendeiros. Vou te explicar de uma forma bem básica. O imigrante alemão, espanhol, italiano, esses imigrantes que vinham, por exemplo, na verdade os imigrantes alemães, suíços e belgas, esses imigrantes, quando eles vinham com a seguinte proposta: olha, vamos lá trabalhar nas lavouras de café, primeiro ponto, você vai ganhar uma remuneração, mas não dizia que tipo de remuneração. Você vai ter uma habitação, mas não dizia que tipo de habitação. Você vai receber mudas de café, mas não dizia que tipo de muda. Ou seja, eles assinavam um termo e lá tinha as letrinhas miúdas. Quando esse imigrante chegava aqui cheio de sonho, primeiro fato, lá no contrato estabelecia que eles deveriam comprar tudo dentro dos armazéns que estavam ali
das fazendas de café a qual eles tinham sido contratados. Eles compravam no famoso fiado, com a taxa lá em cima. Aí o que acontece? Quando eles recebiam a remuneração, que eles não sabiam qual era, a remuneração não dava para cobrir todo o gasto, e aí eles ficavam devendo um mês posterior, aí essa dívida ia acumulando. Para piorar, as habitações que eles moravam eram juntamente nas senzalas com os escravos. As mudas de café que eles recebiam eram mudas velhas que não davam café nenhum. Resultado, esse sistema de parceria não funcionou e acabou gerando um atrito internacional entre o Brasil e esses países aí, que foi justamente os alemães, os suíços e os belgas. Ok? Um outro ponto também que a gente tem que destacar é a Lei de Terras. Em 1850 é baixada a Lei de Terras, que é uma coisa que você não pode esquecer. Você vai lembrar sempre assim: antes de 1850, toda a terra ela passa a ser adquirida por doação. A partir de 1850, as terras passam a ser adquiridas pela compra, entendeu? Isso era uma forma até de... A lei de terras, ela foi criada uma forma de impossibilitar que um negro ele pudesse ter acesso às terras, né? É bom lembrar que é o mesmo período que é assinada a lei de Eusébio de Queiroz, mas a gente vai falar isso aí só daqui a pouco, ok? Outro ponto também que deve se destacar é que foi introduzida a tarifa Alves Branco. Olha como é que é interessante. O Brasil, é bom lembrar de um personagem que eu vou destacar aqui numa aula, que é o Barão de Mauá. Né? Durante esse período, o Barão de Mauá foi um dos primeiros grandes empresários a tentar industrializar o Brasil durante o Segundo Reinado. Muito bem, o que acontece? Era um homem de iniciativa, tinha uma visão empresarial. Mauá foi responsável por grandes empreendimentos econômicos no Segundo Reinado, fundou empresas de construção de navios a vapor, fundição de ferro, construiu a primeira ferrovia brasileira ligando a Guanabara a Petrópolis e a primeira linha de bondes do Rio de Janeiro, foi responsável pela instalação da iluminação a gás nessa cidade. Ou seja, enfim, o Mauá ele fez vários investimentos no Brasil. Só que o sucesso de Mauá durou até suas empresas serem abaladas pela concorrência dos produtos importados e passaram a sofrer diversos atentados, sabotagem, principalmente por causa dos grandes produtores de café que eles não tinham interesse na industrialização do país, porque achavam que uma vez o Brasil industrializado, o café ficaria em segundo plano. Ok? Mas um outro ponto que é importante. Em 1844, anos antes da extinção do tráfico negreiro, o ministro da Fazenda, Manuel Alves Branco, decretou a cobrança de uma nova tarifa alfandegária sobre os produtos importados, que ficou conhecido como Tarifa Alves Branco. O que foi essa tarifa Alves Branco? Até então, o imposto sobre a importação era de 15%. Com a tarifa Alves Branco, a maioria dos produtos importados passaram a ser tributada em 30%. E tinha produtos que alcançavam até 60%. Isso, inclusive, não agradou muito à Inglaterra. Porque, na verdade, por que foi introduzida essa tarifa? O Alves Branco percebeu que o Brasil estava sem divisa, sem capital. Então ele pensou assim: eu devo cobrar mais impostos, mas eu não posso cobrar do povo porque já está acochado. Então o que acontece? Ele eleva o preço das tarifas alfandegárias dos produtos importados de 30% a 60%. Então qual era o objetivo? Era arrecadar recursos, mas acabou gerando foi uma consequência. Qual foi a consequência? Acabou protegendo a indústria brasileira, o que serviu para alavancar a industrialização naquele momento, ou seja, gerou um pequeno crescimento industrial, ok? Então é importante destacar esse ponto. Um outro ponto aqui que tem que ser colocado aqui em evidência durante o Segundo Reinado, nós vamos ter uma questão chamada questão Christie. São dois pontos importantes que você pode observar aqui, meus queridos, tá bom? A questão Christie. O que foi essa questão Christie?
Primeiro, a questão Christie estava ligada ao rompimento das relações diplomáticas entre o Brasil e a Inglaterra, no período de 1863 e 1865, deveu-se principalmente à política britânica em relação à escravidão no Brasil, que na verdade foi um atrito que envolveu alguns oficiais britânicos que foram presos. Aí a Inglaterra acabou pedindo para que esses oficiais fossem, a Inglaterra fosse indenizada, tivesse um pedido de desculpa internacional. O Dom Pedro II disse que não ia fazer isso, e aí acabou gerando uma relação de hostilidade entre a Inglaterra e o Brasil, que ficou conhecido como questão Christie. Temos uma outra questão, que é a questão Platina, que estava vinculada à preservação dos interesses econômicos e políticos do governo do Brasil na região do Rio da Prata, especialmente nas áreas fronteiriças com o Uruguai e Argentina, quando o Império viu-se na obrigação de intervir em duas oportunidades em assuntos domésticos uruguaios e argentinos. Olha aí como é que isso é interessante, entendeu? Isso acabou gerando um atrito, porque na verdade era o seguinte: após a formação da República Oriental do Uruguai em 1828, foram organizados nesse país dois partidos. Tinha um partido branco, que era liderado por Manuel Oribe, que representava os criadores de gado e era ligado aos argentinos, e o partido colorado, que era liderado por Frutuoso Rivera, que representava os comerciantes de Montevidéu e era ligado aos brasileiros. E aí, o que foi que aconteceu? As primeiras eleições uruguaias foram vencidas por Frutuoso Rivera em 1828, e seu governo não afetou os interesses brasileiros, muito bem, mas em 1834 a situação política uruguaia inverteu-se. Aí o líder do Partido Blanco venceu as eleições e, ao assumir o poder, uniu-se ao presidente da Argentina, Juan Manuel Rosas, que pretendia anexar o Uruguai ao território argentino. Essa união entre Oribe e Rosas prejudicava sensivelmente os interesses brasileiros na região platina. Então, alegando que os blancos desrespeitavam as fronteiras do Rio Grande do Sul e provocaram conflitos com os fazendeiros gaúchos, o governo brasileiro resolveu intervir militarmente. Em 1851, para garantir seus interesses econômicos e políticos, aliou-se ao Colorado Rivera, que lutava contra Oribe desde 1836. O presidente argentino Rosas percebeu no conflito uma boa oportunidade para quê? Para realizar seu plano de anexação ao Uruguai. E aí manteve seu apoio a Oribe. O que acontece? Pouco tempo depois, as províncias argentinas de Entre Rios e Corrientes organizam uma revolta contra Rosas. Aproveitando da situação, o governo brasileiro apoiou a luta dessas províncias, comandada pelo general argentino Urquiza. Oribe, presidente do Uruguai, acabou derrotado com a ajuda das tropas brasileiras, comandada por quem? Luiz Alves de Lima e Silva, o famoso Duque de Caxias, em 1851. Na Argentina, Rosas também foi derrotado pelas tropas do general Urquiza, apoiado pelas forças brasileiras em 1852. Depois da vitória, Urquiza assumiu o poder em seu país. E aí o que vai acontecer? Durante a década de 1850, o conflito político entre brancos e colorados continuou intenso no Uruguai, e os fazendeiros gaúchos também permaneceram em confronto com os blancos uruguaios, acusados de invadir fazendas e roubar gados. E aí começam esses atritos constantes. E aí, atendendo às pressões dos fazendeiros gaúchos, o governo brasileiro fez diversas reclamações ao governo do Uruguai. Entretanto, o presidente uruguai Atanásio Aguirre, do Partido Blanco, ele deu pouca atenção a essas reclamações. Isso fez com que o governo brasileiro declarasse guerra ao Uruguai em 1864, aliando-se novamente ao Partido Colorado, que nesse momento tinha como principal líder quem? Venâncio Flores. E as tropas brasileiras atacaram o Uruguai por terra sob o comando do general Mena Barreto e por mar sob o comando do almirante Tamandaré. E em 1865, com auxílio das tropas brasileiras, Venâncio Flores derrotou Aguirre e assumiu o governo uruguai. Aguirre pediu ajuda ao presidente
Paraguai, Solano Lopes, e os dois estabeleceram uma aliança político-militar que levaria ao início da Guerra do Paraguai. Então, você está vendo aí que a questão cisplatina e a questão platina começa a desgastar o Segundo Reinado, para piorar a Guerra do Paraguai em 1865, em 1870, porque a principal causa está associada à expansão de Solano Lopes. Inclusive, Solano Lopes, que tinha intenção de dominar uma área da Argentina, as regiões entre rios e correntes, e uma parte do Brasil, isso acabou contribuindo para que a Inglaterra incitasse um atrito que culminou na formação da Tríplice Aliança entre Argentina, Brasil e Uruguai. O resultado disso foi o que? A Guerra do Paraguai. E o que é interessante no meio disso, que eu quero destacar aqui, eu não quero me ater muito, mas depois eu vou entrar em detalhes. As causas da Guerra do Paraguai, por exemplo, elas foram interpretadas por alguns historiadores, como Leon Pommer, não apenas como uma reação do autoritarismo de Solano Lopes, mas também como uma repusa ao modelo de desenvolvimento autônomo adotado pelo Paraguai. Como assim? Porque o Paraguai, ele era independente, então ele não precisava de ninguém. Então, se as outras nações também começassem a copiar o modelo do Paraguai, isso ia ser prejudicial para a Inglaterra, que estava vivendo a Revolução Industrial e tinha necessidade de expandir seus mercados. Daí porque isso acaba desagradando. E aí o que vai acontecer? Segundo essa interpretação, o que acontece? A Inglaterra, ela acabou favorecendo a luta da Tríplice Aliança contra o Paraguai. E ela acabou lucrando com a guerra. Isso é um ponto específico. Eu quero que você também lembre que foram feitas várias ofensivas, inclusive o conflito que começou em 1865, a guerra durou 5 anos, com a derrota do Paraguai, a morte de Solano Lopes na Batalha de Cerro Corá. A economia paraguaia ela foi totalmente destruída. Houve várias perdas humanas e passou-se a ter alguns efeitos internos. Por exemplo, no Brasil, o conflito produziu efeitos que contribuíram para o descontentamento de diversos setores da sociedade brasileira para a crise do Segundo Reinado. Por exemplo, houve o aumento da dívida externa brasileira e o fortalecimento do Exército como instituição. Até porque o Exército era mal visto durante o Segundo Reinado. Depois da guerra, o Exército viu-se fortalecido, passou a desempenhar um papel político importante, demonstrando simpatia pela causa republicana e posicionando-se contra a escravidão. O Exército acabou se colocando contra a escravidão. E é bom lembrar que no meio de todo esse processo nós vamos ter a questão do abolicionismo. Eu posso até resumir assim que, por exemplo, o Segundo Reinado ele é resultado de 3 fatores a queda: as questões abolicionistas, a questão religiosa e a questão militar. Por exemplo, a questão do abolicionismo. Em 1844, aí depois em 1845, que é a assinatura total, nós vamos ter o ato que declarava o direito inglês de aprisionar os navios negreiros, que é o Bill Abney. Porque a Inglaterra já vinha há muito tempo assinando acordos com o Brasil para acabar com o tráfico de escravos e o Brasil não cumpria. Até que, através do Bill Abney, a Inglaterra ela baixa um regimento dizendo: a partir de agora, os navios que nós pegarmos transportando escravos, nós vamos penalizá-los duramente segundo as leis britânicas. Aí já começa o acocho. Depois, em 1850, a Inglaterra ela abole o tráfico de escravos. Inclusive, é bom lembrar que isso vai incentivar 2 modalidades de tráfico no Brasil. Nós vamos ter o tráfico intraprovincial e interprovincial. O que é o tráfico interprovincial? De uma província para outra. Intraprovincial ocorria de dentro da própria província. Um exemplo. O Maranhão tinha muitos escravos e a Bahia precisava. Então, o Maranhão vendia os seus escravos e mandava para a Bahia. Isso é o que a gente chama de tráfico interprovincial. Às vezes o norte do Maranhão tinha, o sul não tinha. Então, o norte vendia para o sul, que era o tráfico intraprovincial.
Ou seja, ocorria de dentro da própria província. A partir daí começaram-se a ocorrer uma série de fatos que vão culminar com o fim da escravidão. Nós vamos ter, por exemplo, é bom lembrar que o Brasil era o único país que ainda tinha escravos. E a escravidão já não era interessante para a Inglaterra, por isso que a Inglaterra pressionava, não tinha nada de espírito humano, eu quero deixar isso bem claro, tá bom? Para você, aluno, fica claro, porque o escravo não gerava salário, então isso não era interessante para a economia industrial. Então nós vamos ter aí a lei do ventre livre, assinada em 1871, que declarava livre todos os nascidos de mãe escrava a partir da data da promulgação. Na prática, essa lei teve efeitos perversos, pois os donos de escravos também se sentiram liberados da obrigação de alimentar os filhos de escravas, que seriam livres. Supõe que isso tenha gerado um descaso com essas crianças, refletindo no aumento da mortalidade entre elas, segundo alguns estudos, né? Muito bem. E posteriormente depois é assinada a lei do sexagenário em 1885, ou lei Saraiva-Cotegipe, que declarava livres os escravos com mais de 65 anos. Na prática, essa lei teve pouco alcance, devido ao pequeno número de escravos que conseguiu chegar a essa idade. É bom lembrar que um escravo, devido à jornada de trabalho, ele vivia de 5 a 7 anos, então ele difícil. Eu estou dizendo aqui, não é que ele, se ele começava a ser escravo com 20, então, devido às condições, ele morria 5 anos depois, 6 anos depois. Então, dificilmente um escravo chegava a 65 anos. Isso foi, inclusive, ridicularizado até na Europa. Mas, no dia 13 de maio de 1888, é assinada a tão famosa Lei Áurea, que vai libertar os escravos, vai colocar fim da escravidão, né? O que se sabe é que João Alfredo foi o cara que criou a lei e a princesa Isabel foi lá e assinou, e estava aí encerrado a escravidão. O grande problema que vai ser enfrentado depois é: o escravo é livre, mas não é dado as condições de liberdade. Depois eu vou discutir isso só numa aula, ok? Muito bem. E aí nós vamos ter os fatores que foram responsáveis pelo fim da monarquia. Primeiro ponto, a questão abolicionista. Então, como o segundo reinado se sustentava com a escravidão, então a questão abolicionista ela se tornou um dos pilares que vai fragilizar o segundo reinado. O segundo está associado a uma questão chamada questão religiosa. O que é essa questão religiosa? É simples. Desde o período colonial, a Igreja Católica era uma instituição submetida ao Estado pelo regime do padroado. Isso significava, entre outras coisas, que nenhuma ordem do Papa poderia vigorar no Brasil sem antes ter sido aprovada pelo imperador. Lembre, poder moderador, poderes absolutos ao imperador. Em 1872, no entanto, Dom Vidal e Dom Macedo, os bispos de Olinda e de Belém, respectivamente, seguindo ordens do Papa Pio IX, puniram religiosos ligados à maçonaria, e Dom Pedro II, atendendo os pedidos de grupos maçônicos, solicitou aos bispos que suspendessem as punições. Como eles se recusassem a obedecer ao imperador, foram condenados a 4 anos de prisão. Sabe o que aconteceu? A punição ela gerou uma grande revolta entre os católicos. Para superar a crise, os bispos receberam o perdão imperial em 1875 e foram libertados, mas o episódio abalou definitivamente as relações entre a igreja e o imperador. Então, mais um pilar estava abalado. E aí nós vamos ter aí a questão com relação ao exército, que é a questão militar, homens de farda versus homens de casaca. Depois da Guerra do Paraguai, o exército brasileiro foi adquirindo maior força e expressividade dentro da sociedade brasileira. Então, o que aconteceu? O governo monárquico, no entanto, ele não se apercebia dessa mudança e nem valorizava o exército, pois até então não precisava desse corpo militar para se manter no poder, pois podia contar com quem? Com a Guarda Nacional. Então a Guarda Nacional era mais valorizada que o Exército. Era como se a Guarda Nacional era a aristocracia e o Exército era a ralé.
Nas decisões políticas, o poder dos civis era enorme com relação dos militares. Então, parte dos oficiais do Exército não se conformaram com a situação e pretendiam influir mais ativamente na atividade pública, acreditando no patriotismo do Exército como meio para conseguir a salvação nacional. Mas os políticos tradicionais do Império mantinham descaso, punindo até mesmo importantes oficiais, e aí nós vamos ter casos de vários oficiais que vão ser presos, porque vão começar a se insurgir contra o Império. Foi em meio à situação que em 1884, altos chefes do Exército, como o próprio Marechal Deodoro da Fonseca, revoltaram-se contra as punições aos oficiais que se expressavam publicamente. E aí o que foi que aconteceu? A oposição de tantos setores da sociedade acabou levando a monarquia a uma crise sem precedente. Então, o que acontece? Devido a esses atritos constantes entre o Império e os militares, que muitos militares, porque acabaram se posicionando, falando, se declarando em público, indicando sua posição diante do Império, isso acabou gerando um atrito. Então, Dom Pedro II acaba ter seus 3 pilares abalados, que foi a igreja, que não apoia mais, a escravidão, que já não tinha mais sentido, e nem os militares. Resultado disso é simples. Aí alguns grupos de fazendeiros, cafeicultores descontentes com a situação. É bom lembrar que muitos desses cafeicultores também ficaram mais descontentes porque eles não foram indenizados com a Lei Áurea. Então, eles tiveram que libertar seus escravos e não receberam indenização e tinham que contratar mão de obra assalariada. E eles começam a se posicionar contra a monarquia. E aí os militares também descontentes com outras medidas, como a aprovação, por exemplo, até de remunerações que deveriam acontecer para os militares, os oficiais também, que não foram aceitos. Então o Exército vai se posicionando mais ainda contra, e a igreja também. E aí o que acontece? É simples. Percebendo a difícil situação em que se encontrava, o Gabinete Imperial apresentou à Câmara dos Deputados, em meados de 1889, um programa de reforma política de cunho republicano, que incluía, por exemplo, a liberdade religiosa e do ensino, autonomia para as províncias e mandato temporário para os senadores. Ou seja, eles começaram a adotar algumas medidas dentro da monarquia de cunho republicano para tentar postergar ou neutralizar esse sentimento republicano que vinha das ideias de Augusto Comte, do positivismo. Essas reformas chegaram, porém, tarde demais, e o caminho para a instauração da República já estava todo montado. No dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca assume o comando das tropas revoltosas contra o governo monarca e ocupou o quartel-general do Rio de Janeiro. O gabinete imperial foi deposto, o ministro da Justiça, o chefe do gabinete foram presos. Naquela noite, constituiu-se o governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil. Dom Pedro II, que estava em Petrópolis durante esses acontecimentos, recebeu no dia seguinte um documento do novo governo solicitando que se retirasse do país. E em 18 de dezembro de 1889, olha o que aconteceu. O imperador ele foi deposto e embarcou com a família para a Europa. Tinha início a história da República. É bom lembrar que então o processo de proclamação da República, nós vamos ter o apoio dos fazendeiros de café, dos militares e da classe média. O povo ele não vai participar desse processo. Então os militares como Marechal Deodoro, Floriano e outros, Quintino Bocaiúva, vão acabar assumindo a frente, e naquele momento a monarquia ela é deposta. E aí nós vamos ter a bandeira do Brasil aqui, ó, durante o segundo reinado, sendo substituída pela bandeira do Brasil República, ok? E aí, tá aí o segundo reinado de uma forma bem resumida, bem prática. Depois nós vamos trabalhar esses temas de uma forma muito mais aprofundada. E fica aí a epígrafe: quando até o laço do sapato tentar te derrubar, ande sozinho, ande descalço, mas não pare de andar. Até a próxima.